Olá, graça e paz. Esse é mais uma edição do programa Somos Verbo da Vida. Você já conhece. Sou Lilian Vieira e hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, um amigo que eu conheço já há muito tempo. Estou muito feliz de receber Ravi Araújo. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Ravi, ele é filho do nosso pastor presidente aqui da igreja, Janduí de Araújo. Ele atua hoje como um líder, né, um dos líderes do grupo Verbo Praise aqui, que é o grupo de louvor da igreja, mas atua especificamente como produtor musical. Exato. Acertei dessa Acertou vez, né? Dessa Tá vez. vendo? Acertei dessa vez. Ravi atua como produtor musical, desenvolve ali a questão vocal também. Ele vai contar direitinho pra gente, eu não vou me antecipar não, mas eu tô muito feliz de tê-lo aqui, Ravi. Muito obrigado, prazer estar aqui. Que bom, vamos lá, conta pra gente, você é Somos Verbo da Vida desde sempre, né? Por isso que a Ravi tá aqui contando pra gente a história. E especificamente, eu lembro seu pai às vezes contando algumas coisas, participava das reuniões, já botava os slidezinhos lá, aquelas coisas. O retroprojetor, Então a gente tem fotos antigas, tem umas pérolas guardadas ali, onde o Ravi tá lá participando efetivamente ali do culto, da ordem do culto ali. Mas hoje, de uma forma mais técnica e profissional, até porque ele estudou para isso. O que faz hoje, Ravi, um produtor musical no grupo de louvor? Bom, um produtor musical dentro do contexto da igreja, o que é que ele vai fazer? Ele vai auxiliar o grupo, né? Vai fazer montagem de repertório, vai criar partituras, vai criar folhas de mapa musical para o vocal, vai conduzir ensaios, se tiver eventualmente alguma gravação, ele também vai conduzir isso, vai ver as pessoas que estão disponíveis para poder fazer a gravação, vai ver quem vai estar em qual instrumento, vai montar escalas. Então é toda uma preparação para que tudo flua perfeitamente durante o louvor. Então escolha de novo repertório, porque essa música é boa para a igreja, porque essa música não encaixa, porque tem música que realmente assim é uma coisa para você ouvir em casa, não é uma música que dá para cantar para a igreja por causa do jeito, a letra, o que está sendo falado, até o arranjo musical. Dependendo da música a gente pode até colocar na igreja, mas a gente pode dar uma adaptação no arranjo para dar uma cara melhor na música. Então, em suma e no resumo, assim, para ficar mais fácil de entender, é basicamente isso que um produtor musical faz. E a questão também de toda a logística de direitos autorais, de tudo isso também porque uma música nova tem tudo, eu não sei como funciona muito bem essa questão com os órgãos de... Como é que chama? Órgão de autorização, licenciamento da música. Eu não sabia disso até 2011, mais ou menos, que foi quando eu fui numa feira na Expo Cristã, né? Hoje em dia não sei se ela ainda existe como era, mas ela era bem grande. E um dia eu fui e tava um stand da CCLI, que é uma empresa criada para cuidar de licenciamento de direitos autorais para igrejas, né? Se eu não me engano, o CCLI significa Church Corporation Licensing, alguma coisa assim. Então, o que é que acontece? O que as pessoas não sabem geralmente é que toda música que é executada publicamente, ela precisa ter um embargo de lei. Porque é uma música de outra pessoa, né? Você está utilizando o material de outra pessoa, então, apesar de você não estar gravando tal, também tem que ter um respaldo, né, da lei. Então, o CCLI ele faz isso, a gente paga uma taxa anual, eles geram um número de licença para nós, e todas as músicas têm um número que está cadastrado com eles, entendeu? E com esse número que você tem a licença para trabalhar com a música. Então, sempre que a gente executa as músicas ou todo o material que a gente imprime, que está impresso, sempre no rodapé vai estar escrito lá, né, a licença nossa como das pessoas e também quem foi o autor, quem fez a versão, quem traduziu. Dando os créditos efetivos para quem criou, que é uma criação artística, né, uma letra de uma música. E aí nós estamos cobertos por esse respaldo, então nos dá uma segurança e nos deixa corretos perante a lei. Inclusive no YouTube, né? Nessa questão do canal também. O YouTube dá um pouquinho, às vezes, de nota, mas a gente sabe que é um critério também, porque tem gente que não tem critério de agir dentro da legalidade, pagar a licença, que é de forma abusiva. Então eu vejo como um filtro também. É só você fazer direitinho que passa, que não tem problema, não tem problema nenhum. Legal.
Para fazer todo esse trabalho de coordenação musical, hoje a gente vê um crescimento bem grande no louvor. Vocês já produziram músicas que só a Igreja Verbo da Vida, o grupo de louvor cantou na tradução, ficou lindo. Se você não viu, tem aqui no canal, a gente vai colocar aqui para você acessar a música. Tá muito linda a produção, muito bonito mesmo. Mas isso foi um trabalho, você estudou para isso, né? Não é só gostar e ter o dom e o talento da música, existe um aprimoramento técnico para isso. Você estudou 2 anos fora, nos Estados Unidos, morou fora, fez o 3º ano do Rema lá, que é a escola de adoração. Exato. Foi lá que você fez esse aprimoramento técnico. Isso, exato. Conta pra gente. Desde 2009, quando eu fui a primeira vez ao Rema, né, eu fui me inteirar dos outros cursos que existiam, porque eu sempre ouvia dizer que lá tinha um 3º, 4º ano, eu falava, não, como é que funciona? Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha um que era o School of Worship, que é a escola de adoração. E aí, quando eu preguei a grade, eles falavam tanto da parte técnica como da parte espiritual. Eu falei, nossa, legal, né? É uma forma de crescer, então vamos ver como é que é. Então eu passei vários anos me preparando para poder morar fora e fazer parte disso. Até que em 2012, finalmente eu consegui o visto, e aí eu fui para lá. E aí a gente teve todo o ensino de técnica vocal, técnica de partitura, teoria musical, desenvoltura de palco, até um pouco de noção de som, né? Cabos, essas coisas, pra gente meio que poder dar todo o respaldo possível. Então foi muito bom. Depois de um ano, eu descobri que podia ficar mais um ano por alguns outros cursos que tinham. Eu acabei fazendo estudos gerais extensos, que eu montava a minha grade de acordo com os cursos que tinham. Então eu também escolhi alguns cursos de mídia e ministério, marketing e ministério, porque eu também tenho uma formação no Brasil de rádio e TV, né? Que foi até o que eu comecei na igreja, eu comecei na parte de mídia, além do louvor que eu também fazia já. Então eu falei, vou também pegar um pouco disso para poder levar para lá. Então depois de passados 2 anos de estudo, voltei e começamos a efetuar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá na parte de música, e às vezes também uma ajuda também com o pessoal de mídia ou algum evento também na igreja, baseado naquilo que eu aprendi lá. Sim, e eu acho uma coisa muito legal, assim, não estava na pauta e nem no roteiro, mas eu vou perguntar para o Ravi. O Ravi disse aqui agora que ele se preparou para esse tempo lá, né, Ravi? Então, assim, é legal até você falar para as pessoas, eu chamo muito os sonhos como matéria-prima para Deus trabalhar. A gente sabe que existe uma parte em que já está pronta, Deus já nos promoveu e ele se alegra na realização dos nossos sonhos, mas existe uma parte em que a gente também vai se preparar. Então, você se aprimorou na língua, né? Estudou efetivamente, viu detalhes dessa questão para saber chegar, ser mais assertivo, já foi sabendo questão de moradia, claro que sentou com a família, questão financeira e organizou tudo direitinho, mas não é assim, né, Ravi? E não é nem essa questão, a questão cultural, que acho que a gente vai abordar isso numa próxima, né, nessa próxima conversa, de dizer, existe uma diferença de você mudar para outro país. Eu tenho um filho que morou fora e ele briga comigo, o Léo, ele fala assim para mim, mãe, você é só turista, então você fala de morar fora com essa ideia de turista, de 20 dias passeando e tudo bem, mas não é assim. Então fala um pouquinho, mesmo não estando na pauta, fala um pouquinho, mas está em você, do que você viveu, essa questão dessa preparação. Conta pra gente. A preparação, bom, primeiro a língua. O Rema não aceita nenhum estudante que não saiba a língua fluente. Então, eu tinha que saber a língua antes. Então, eu já tinha uma noção de inglês, eu já praticava, algumas pessoas já tinham viajado, mas eu não tinha 100%. Então eu decidi, eu tinha começado na minha adolescência o curso de inglês e tal, depois quando cheguei na época de vestibular, de faculdade, acabei saindo porque estava sobrecarregando, era muita coisa e você acaba tirando, não tem jeito. A maioria das pessoas infelizmente faz isso. Mas aí quando eu cheguei à realização que eu precisava voltar, que eu queria voltar, a primeira coisa que eu fiz foi voltar pro curso, a partir de onde eu tinha parado. Então eu fiz uma prova, eles viram o meu nível e fui até o final. Terminei, diploma, legal, então feito. Agora tô preparado nessa parte. Lógico que quando você chegar lá, você vai ver que mesmo você sabendo tudo, não é a mesma coisa. Você vai acabar... É outra coisa, não tem jeito, não tem jeito. Muita palavra que você nunca ouviu falar, você vai ouvir, muito sotaque diferente, uma coisa que não tem jeito, é vivência. Tem coisa que é pela vivência. Então, para entrar também na
na escola tinha que ter um visto específico, e esse visto ele exigia uma quantidade mínima de dinheiro, porque a gente não pode trabalhar. Não é uma quantia pouca. Então, para isso, eu tinha que ter uma reserva. Então, de qualquer jeito, tinha que dar a trabalhar, exato, e criar meio que uma poupancinha ali para poder conseguir esse visto. Fora isso, para o School of Worship, especificamente, eles pedem pra gente, eles fazem uma audição lá nos Estados Unidos. Então, como artista, a gente como aluno, né, como aqui internacional, a gente não tá lá para essa época de audição, eles adaptam a audição pra gente. Então a gente tinha que gravar um vídeo. Eu lembro que eu gravei um vídeo numa câmera bem básica e fiz um DVD pra poder mandar pra eles. Então eles mandavam pra mim as perguntas que eu tinha que responder. Então eu tava dizendo, diga seu nome, o que é que você faz, o que é que você faz na igreja, por que você quer fazer parte do grupo. Exato. Até porque lá, como é um laboratório, cada pessoa tem o seu computador, não é uma sala muito grande, eles têm que fazer um filtro mesmo. Então eles só pegam pessoas que eles acham realmente que vai poder desenvolver, que vai dar certo. Vai dar o resultado. Exato. Então eu tive que fazer isso. Tive que gravar um vídeo, tive que cantar pra eles no vídeo. É uma coisa mais assim, eu numa sala vazia, olhando pra câmera e fazendo, isso ok, cantando. E eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que ia ser muito pior lá, porque ia ter pessoas olhando pra mim, né? E os professores que iam me dar aula depois. Então ia ficar muito mais assim. Então, nesse quesito até que foi mais melhor ter a câmera. E fora isso, eu também tive que fazer uma prova de teoria musical pra eles saberem o nível. Eu lembro que na primeira vez que eu peguei a prova, eu pensei que era só pra saber qual ia ser meu nível, assim, no geral. E eu fiz a prova como uma pessoa que, né, não sabe muita coisa, o que eu sabia eu escrevia, e mandei, né, tinha que mandar pelo correio, não tem jeito. Volta pra minha resposta, e ainda tem que esperar o prazo da resposta. Volta pra minha resposta, então, é que a gente recebeu a sua prova de teoria musical e você, assim, não passou. Eu fiz... Como assim, passar? Eu tenho que passar? Eu pensei que era só pra saber o meu nível. Constar e falar, tinha que ser aprovado. Engano meu, tinha que ser aprovado. Então o que é que eu fiz? Eu tive que dar uma pequena estudada de teoria musical, estudada relâmpago, né? Tinha um amigo que ele era formado já, então eu pedi, me ajuda aqui, isso aqui que eu tô fazendo tá certo? Não, tá certo, tá tudo beleza. Então eu fiz, passei dessa vez, da segunda vez, ou seja, eu podia ter desistido, né? Também, né? E não desisti, eu já falei, não, vamos atrás, pelo amor de Deus. Consegui, passei, deu certo. E aí eu descobri que isso, na verdade, eles queriam que você passasse, apesar de eles ensinarem tudo do zero na escola, eles queriam que você passasse exatamente pelo que eu te falei, da capacidade da sala. Então ele queria que você pelo menos tivesse uma noção, né, tivesse essa triagem para você conseguir fazer parte. Então, graças a Deus, deu certo. Mas olha só, você chegou diferente, mesmo nesse estudo relâmpago que você teve que fazer para fazer a prova. Algo foi acrescentado naquele momento ali. Então, você realmente chegou melhorado, você chegou filtrado. Então, no cru, exatamente, que fosse dar um trabalho maior e não desse o resultado, ou mais trabalho para aqueles... Né? Então a gente vê às vezes as histórias das pessoas e não vê o que ela teve que promover, o que ela teve que fazer, o que ela teve, né? Tá legal. Não é assim. Existe um tempo que você tem que ir lá promover, ralar. Então chega perto de alguém que você tem uma referência, pergunta como é que ele fez, o que ele, né? O que ele teve que se ajustar para poder viver aquela experiência, se aquilo fala de alguma forma com você. Isso é muito legal. Agora, me conta uma coisa, essa questão eu acho isso maravilhoso, eu gosto muito disso, da diversidade cultural. Quando a gente viaja para um outro país, quer conhecer alguma coisa. Agora eu imagino quando você vai trazer algo técnico, algo profissional, algo que você aprendeu lá fora e vai trazer para uma cultura completamente diferente. Porque a gente ama os americanos, nós temos parceiros, amigos, somos irmãos, a gente reconhece que eles são... Eu brinco que eu aplaudo, porque eles fazem direito mesmo, são inspirações pra gente, mas nós somos diferentes, culturalmente falando. É uma referência pra gente, mas eu acho que ainda, enquanto a gente não tem isso no total, precisa ter umas adaptações. Qual foi a maior dificuldade, se você teve ou ainda vê, de trazer algo de fora pra nós aqui, os tupiniquins? Eu acho que o desafio maior... Primeiro, a maioria das igrejas, não são todas, né? Principalmente quando é mais tradicional, eu sei que isso não tem. Mas a maioria das igrejas, o estilo que tem dentro, né? É uma música mais pop, mais popular. Então,
aquele estilo mais clássico não existe. Tá. As que tem um estilo clássico já seguem a partitura, porque o clássico pede, não tem jeito. Mas o resto é cifra, é uma coisa meio improvisada, por causa do estilo musical, é pop, então não precisa ter uma partitura e tal. Então a primeira coisa que eu tive que fazer, por eu ter aprendido como mesclar, usar a partitura na música para deixar tudo organizado por causa de questão de tempo, de metrônomo, pra música pop, então eu tive que fazer esse mix, que a gente aprendeu lá. Então eu tive que ensinar isso para eles, né? Então eu e o Tom já é formado, né, em música, então ele já tinha teoria musical. A gente usava o programa Finale, lá nos Estados Unidos. O Tom não sabia mexer no Finale, é o mais famoso, mas ele é mais difícil. Tá. Como eu sei, aprendi, tive aula, eu cheguei, Tom, senta aqui, vamos lá. Eu ensinei o programa inteiro para ele. Quando ele pegou, foi de vez. E aí começou a escrever a partitura e dizer, é assim que puxa isso, é assim que puxa aquilo. Então a gente começou a ter aulas com eles, com os integrantes. Então o pessoal de vocal começou a ter um pouquinho de teoria musical. Legal. Tanto para ler, entender a partitura, como também para desenvolver a voz, né, a teoria musical de voz. O pessoal do instrumental também a mesma coisa, separados, claro. A gente também implantou os ensaios separados, que geralmente nas igrejas os ensaios são juntos. Tudo junto. O instrumental se junta com o vocal e todo mundo faz aquele bem bolado e canta. Teoricamente dá uma segurança, porque você tá com o instrumental e tá com o vocal junto, então tá todo mundo ali. Mas, tecnicamente falando, não funciona muito bem, porque vai ter coisa que vai ser do instrumental durante o ensaio, e aí vai ter que parar, e aí o vocal fica lá esperando e tal. Às vezes também vai ter coisa que é do vocal, e aí o instrumental fica parado esperando. É uma forma de otimizar, então, os ensaios, otimiza o tempo, porque você tá fazendo o que é do vocal pro vocal, o que é do instrumental pro instrumental, certo? E aí só se junta na hora da passagem de som em si, porque é o momento que você já sabe as músicas, tanto já no trabalhou vocal, as questões técnicas de cada um faz a sua parte, tem um ensaio, depois tem mais um tempo na semana para você fazer um treinamento próprio. Não tem jeito, você tem que treinar, tem que ter, né, a sua parte do estudo. Depois disso, a gente se junta na passagem de som e aí casa. No começo tinha um medo, hoje ainda tem um pouquinho de medo que a gente tá tentando tirar, porque eles ainda querem que a gente faça uma passagem, né? Tenha separado, eles gostaram depois de pegar, mas ainda gostariam de ter uma junta, mas a gente tá querendo mostrar, olha, não faz sentido, porque mesmo que a gente fizer junto, quando chegar no dia, por causa de passar ponto, disso, vai ter a mesma coisa de passar tudo de novo. Então é uma coisa dupla, a gente vai fazer duas vezes uma coisa que a gente pode fazer uma só. Então, para otimizar tempo, para ter mais técnica, né, para fazer as coisas casarem, a gente decidiu fazer isso, entendeu? Então era uma coisa que eles faziam lá. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, nunca. Então quando eu trouxe eu já vinha assim, ai meu Deus, me ajuda. Me ajuda. No começo foi difícil, mas depois começou a fluir e aí todo mundo também tá acostumado, assim, já sabe como faz. Então acho que essa foi realmente assim, a coisa mais difícil. Pra você trazer de novo. Exato, né? Não teve nada assim. A gente trouxe o programa, né, o Planning Center. Sim. O pessoal não estava acostumado a ter que dar ok e tal, não sei o que, mas depois que pega o jeito, não tem tudo, né? Mas é assim em tudo, né? Todo mundo que vai inovar, todo mundo que vai trazer algo diferente, vai mexer um pouquinho ali na zona de conforto, principalmente no ambiente de igreja, né? Isso. É mais difícil tudo, mas a gente tem Deus dentro de nós, a gente não desiste, continua ali e depois que acostuma, vai tranquilo, a gente vê que vem para somar, vem para melhorar. Eu imagino, porque nós vemos o crescimento disso depois. Você vê como igreja, eu não entendo nada de música. Bota um toquezinho lá pra mim, já, ai, que lindo, não entendo nada. Mas a gente vê, mesmo quem não entende, vê o crescimento, vê o que aconteceu, vê, assim, fica bem feliz, tem o desejo de compartilhar mais. Até falei outro dia, vamos produzir mais aqueles vídeos lindos que vocês fizeram da outra música. Porque já tem um aí agendado. Já tem coisa agendada, Priscila. Ai, que maravilha, então. A gente tem muita coisa legal pra fazer, assim, e eu acho maravilhoso o processo. Nesse ponto eu já vou perguntar pra você. Não sei se você quer abordar nessa questão do próprio louvor ou da sua vida pessoal, mas a gente aprende aqui na igreja com o pastor, eu imagino você em casa. A questão da visão. E onde os olhos do Ravi, seja enquanto hoje, produtor musical do Verbo Praise ou como pessoa, onde os seus olhos estão hoje, que certamente os seus pés chegarão. Com certeza. Bom,
acho que o desejo, assim, que eu tenho mais, assim, exatamente para o grupo, Sim. é que ele cresça, que a gente consiga agregar instrumentos clássicos, porque eu acho muito bonito. Sim. Eu acho legal a questão do pop, a questão dos loops que a gente usa, que tem as batidas eletrônicas, é tudo moderno, né? Mas aí casar isso também com o clássico, eu acho que vai ser muito bom. Então eu sonho demais em ter também ali uma parte clássica junto com a gente, nem que seja 2 braços, mas que façam parte do mesmo grupo. Que a gente tenha tantos integrantes no vocal, que a gente consiga montar um coral do jeito que tem que ser, para fazer músicas especiais, preenchendo todo mundo lá em cima. A gente teve agora da Oficina da Família, ficou tão bonito, as pessoas gostam, é uma coisa que chama atenção, preenche, né? É a igreja, né? A igreja faz parte, não tem jeito. Gente, eu cantei no coral, fala sério, gente. Fala assim, não, foi muito engraçado, eu tenho que te contar essa. Lilian, abaixa o tom. Gente, o que é tom? Tom, eu descobri que eu sou soprano, eu falava, gente, é maravilhoso. Eu queria ter mesmo como escola, pra eu ir e aprender a técnica, né? Porque dá não. Tem que ter técnica. Exato. E aí, fora isso, ter uma base tão estabelecida e alguém no futuro que até possa me substituir. Para que, quem sabe, no futuro eu volte para os Estados Unidos ou entre em algum outro departamento, faça alguma coisa enquanto, né, eu vejo o filho andando. Isso. Vai lá, filhinho, vai. É isso mesmo. Porque isso, né, tem outras coisas. Pode ser um projeto novo que vá depois agregar outras coisas para a igreja, como você foi há anos atrás e trouxe essa novidade, né? Eu sei esse sentimento que você tem, porque é o que a gente tem em relação aos outros departamentos que a gente serve também. A gente fica muito feliz quando vê a coisa caminhando, vê o resultado, vê pessoas. Eu imagino as pessoas que nem sabiam de nada, de ler partitura, de teoria musical, tiveram a oportunidade, né? Isso é uma semente que você trouxe, trouxe na vida delas e certamente vai colher. Ajustando o nosso propósito, as colheitas virão. E outros novos, maiores ainda desafios virão. Com certeza. Nós somos Verbo da Vida aqui, a gente fala sobre o Verbo da Vida, mas a gente só não faz Verbo da Vida. Para tudo! Eu sei que você curtiu bastante conhecer um pouquinho mais do produtor musical do Verbo Praise, Ravi Araújo, e entender desde quando e o que faz ele ser Somos Verbo da Vida. Mas para a próxima semana nós deixamos a parte mais interessante. Ele vai contar para nós o que ele faz além de ser Somos Verbo da Vida. Então, no próximo domingo, você já sabe, tem a parte 2 do Somos Verbo da Vida com Ravi Araújo. Eu te vejo lá.